próxima pergunta é: após a avaliação do aluno, constatando o sobrepeso dele, como abordar os pais para melhorar a dieta desta criança? É assim, que eu coloquei ali, existe hoje assim dois métodos que ele vai utilizar. Uma é avaliar a turma, né? Avaliar toda a turma. Lá, depois da avaliação, ele vai fazer o diagnóstico, ter o diagnóstico da turma. Depois ele vai pegar os casos que chamam a atenção dele. Se um dos objetivos é detectar, identificar os que estão sobrepeso ou obesidade, ele vai detectar esses alunos. O que ele pode fazer? É motivar essas crianças à prática, na atividade física, né? A prática. E, às vezes, assim, ele vai precisar ter um diálogo, que eu chamo, a palavra hoje que eu chamo não é diálogo, é comunicação com esse aluno. Ele vai ter que ter uma comunicação mais íntima com esse aluno. Ele vai ter que se aproximar, ou seja, o profissional, o educador físico, o docente, né? O educador vai ter que se aproximar dessa criança para conversar com ela. Certo? E aí ela vai ver o comportamento dela. E se ele sentir que não tem retorno, né? Aí ele pode ter o contato com os pais. A gente, assim, como seria esse contato com os pais? Os contatos com o pai, a gente também tem metodologias. Uma seria assim, ele fazer grupos focais ou fazer oficinas na escola só com aquela turma ou só com aqueles alunos e convidar os pais para vir participar. Seria um dos coisas. Outra, ele fazer o que não é hábito, mas era antigamente, no meu tempo da escola, ele fazer a visita domiciliar, né, a essa casa, ir visitar, conversar, saber como funciona. Tipo o estudo que eu passei lá do John Snow. O cara levantou lá da cadeira e foi ver o que é que está acontecendo. Porque senão quem ia morrer de cólera era ele. Entenderam? Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que sair do nosso conforto e começar a ficar mais esperto, ou seja, visualizar, ó, do jeito que está, vai continuar sendo assim. Não vamos. Então, assim, o profissional hoje, por isso que eu digo assim, eu gosto muito, eu adoro quando diz profissional da educação física, e eu trato os alunos, tu é um profissional. Sabe o que é o profissional? E o cara fica me olhando. Tu é um profissional, pô. Profissional, o que acontece com os outros profissionais? Tem profissional, o médico, se ele tiver que vir aqui em casa me visitar, eu não poder ir no consultório dele, o doutor Marcos, ele vem, já veio. Entendeu? Eles vêm. Se tu precisar um fisioterapeuta para vir aqui, porque tu não pode se deslocar até a clínica, ele vem. Se tu precisar uma nutricionista, ela vem. Então, nós estamos nesse quadro de profissionais. Então, se precisar que o professor, né, o profissional de educação física, está dentro da escola, está lá o CREF, lá tem CONFET, precisar ir lá na casa, ele comunica, convida e vá fazer uma visita. Ele será, eu creio que ele será muito bem recebido, vai ser uma surpresa para a família, porque a família não tem um hábito de receber um professor na escola, porque quem vai lá na escola? Somos nós, pais. Eu tenho um filho de 16 anos, nunca apareceu um professor aqui, mas eu vou lá. Vou lá quando? Quando tem as reuniões, eu vou. Só que um professor nunca veio. Entendeu a diferença? Então, é isso que a gente não percebe, às vezes, que tem algumas coisas que a gente precisa caminhar. Então, existe metodologias hoje que tu pode trabalhar para minimizar essa situação, né? E, assim, eu penso nessa resposta dele também, assim, é que, primeiramente, assim, ele tem... o que as escolas hoje públicas precisam, elas precisam muito da construção de um projeto político-pedagógico, de mãos dadas com todos os docentes, todos os professores, matemática, história, geografia, e assim, acabar com essa coisa que eu chamo até de ridícula, até de uma hierarquização que existe nas escolas de disciplinas. Matemática, português, uma depende da outra. Porque não adianta, eu já briguei com o professor de matemática, não adianta o professor de matemática exigir o conhecimento, que é a aprendizagem dele, se aquele aluno está com um problema até na condição física dele. Ele vai aprender o quê? Nada. Tá? Ele precisa de um aluno saudável, motivado,